sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Amém, igreja? E hoje eu vim com o coração assim, apertado, eu estava orando em casa. Eu falei, Senhor, é sério que o Senhor vai me mandar chuva hoje mesmo? Falei, como que vai ser, Jesus? Eu estou sentindo a presença de Deus. E é a confirmação, não importa a chuva, não importa se estamos em pouco número, porque a palavra do Senhor, ela diz que aonde houverem dois ou mais reunidos, né, em nome do Senhor, quem estaria presente, igreja? O único que não podia faltar hoje. Amém? Então, se você ainda não sentiu a presença do Senhor, abra o teu coração para que você seja cheio. Amém? E nós vamos entrar numa parte também que eu acho muito importante do culto, que é a parte das ofertas. E eu vou passar a palavra para o irmão Antônio. E eu vou pedir para que você abra o seu coração, para que você nos ajude nessa missão. Hoje eu estava em casa falando assim, Senhor, missões. O que é missões? Primeira palavra que vem, né, na sua cabeça quando você ouve missões, o que é, igreja? A primeira coisa que veio para mim hoje foi amor ao próximo. E é o que nós estamos fazendo aqui. Trazendo o quilo de alimento, a gente vai conseguir abençoar famílias. Isso é uma forma de demonstrar amor a quem a gente nem conhece, né? Porque quando o Senhor ele fala na sua palavra de amar o próximo, não é necessariamente só a nossa família, só no nosso ciclo, né, de amigos, de pessoas conhecidas, porque a gente sente prazer em ajudar nossos familiares, nossos amigos, mas é ajudar também aquele que a gente nem conhece. Amém, igreja? E nós estamos aqui nesse propósito do quilo e temos projetos aí no decorrer do ano que nós precisamos muito da ajuda e da colaboração da igreja para que a gente possa fazer tudo aquilo que a gente planejou e que mais vidas sejam alcançadas, mais famílias e que mais almas, né, a gente ganhe para o reino do céu, porque o Senhor está voltando na igreja. O Senhor está voltando e eu penso muito naquela parte em que a gente vai apresentar para o Senhor as nossas obras. O que você vai apresentar para o Senhor naquele dia? O que você tem feito aqui na terra? Como você tem usado o seu tempo aqui nessa terra? Como que você tem deixado o Senhor te usar no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade? Enfim, não é só aqui dentro da igreja, mas muito mais lá fora. Amém? Glória a Deus. Eu dou oportunidade para o irmão. E o Divina Expressão já está com a oportunidade assim que for recolhida as ofertas. Amém? Amém, igreja. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Estamos felizes porque estamos na presença do nosso Deus. Aleluia. E Ele se faz presente no nosso meio. Culto maravilhoso, culto de missões. Aleluia. Antes de ministrar as ofertas, eu vou dar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Amém? Que está em Marcos 16, no seu versículo 14. Amém? A palavra diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haveres crido nos que tinham visto já a ressurreição. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal, não lhe fará dano algum. Aleluia. Impondo as mãos sobre os enfermos,
e os curarão. Aleluia, irmão. A palavra de Deus é maravilhosa. Então, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Quem crê e for batizado será salvo. Mas a palavra diz: quem não crê será condenado. Amém, igreja? Então, vai, leve a palavra. Aleluia. Nós temos feito o evangelismo. Como é maravilhoso levar a palavra de Deus. Aleluia. Entregar os folhetos, né, irmão? Falar uma simples palavra: Jesus te ama. Aleluia. Muitos precisando ouvir uma simples palavra: Jesus te ama. Aleluia. E nós temos feito evangelismo, aleluia, levando a palavra de Deus aos necessitados. Aleluia. Como é, irmão, é maravilhoso, né? Fazemos o querer de Deus. Aleluia. E vamos ministrar as ofertas aqui no Salmos 37. Salmos 37, eu gosto muito desse salmo. Aleluia. Do seu verso 3. Salmos 37, verso 3. Que diz assim: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará na tua vida. Aleluia, glória, irmão. Confia no Senhor e faz o bem. Aleluia. E a palavra diz que verdadeiramente serás alimentado. Aleluia. Assim diz o Senhor nessa noite: confia no Senhor, faz o bem. Aleluia. Leva a palavra aos necessitados. Aleluia, glória. E verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele demora. Todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Aleluia, irmão, nessa noite, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, aleluia, e Ele tudo fará na sua vida. Oh, glória, irmãos, aqueles que estão através da live nos assistindo nessa noite, Deus está entrando com providência no seu lar. Aleluia. Você que é evangélico, você que não é, que está através da live nos assistindo, aleluia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará na sua vida. Irmão, como é maravilhoso fazer a vontade do nosso Deus. Irmão, como é maravilhoso, desde o momento que eu aceitei Jesus como meu único Salvador da minha vida. Aleluia, irmão, houve mudança na minha vida. E eu tenho certeza que vai haver mudança na sua vida. Aleluia, glória, na vida do Ademir. Aleluia. Vai haver mudança. A vassoura enterrada, a mão derrega, a vassoura enterrada. Igual a palavra diz ao coração todo, aleluia. Mas o nosso Deus, através da tua palavra, ó, a badai da mão derrega, a vassoura enterrada, vai amolecer os corações, aleluia. Através da palavra, vai ouvindo o Evangelho. Aleluia, e toda criatura que ouvir o Evangelho de Deus, aleluia, e aceitar Jesus como o único Salvador da vida dele, vai haver mudança. Assim como houve mudança na minha vida, irmão, eu tenho certeza absoluta que vai haver mudança na sua vida. Aleluia. É através de você dar um passo para Jesus. Jesus dá 2, 3 passos por você. Aleluia, glória. Amém, igreja? Permite Jair, faz essa oração. Amém.
Glória a Deus. Só da mais vez para a paz do Senhor, amém? Olhe para mim, minha igreja. Enquanto eu estava ministrando essas ofertas, o Senhor colocou no meu coração, eu vou passar para a igreja. No livro de Daniel, no finalzinho, está escrito assim: mas tu, porém, vai até o fim. Olha para quem está do seu lado, fala para você, igual para você, irmão, não para. Mais uma vez, não para. Vai até o fim. Irmão, por favor, olhe para mim. Era por volta das 16 horas e 30 minutos. Eu estava na minha residência com a minha família. E próximo da minha casa tinha uma igreja evangélica da Assembleia. E ali, justamente na hora que começou a chover, mano, todos os jovens estavam ali na rua, sem guarda-chuva. O pastor pregando, falando do Evangelho, e um carro louvando a Deus. No meio daquela chuva, irmã Elizabeth, aquela multidão de jovens, 30 jovens, seguindo para cima da bom, louvando a Deus. Irmão, não podemos parar, nós temos que prosseguir, porque se nós olharmos para a esquerda, se nós olharmos para a direita, nós vamos ficar parados. Não é isso que Deus quer. Olha que coisa linda, missões se faz com o quê? Com os joelhos, com os pés, com as mãos. Não podemos parar. Você querendo ou não, Jesus está voltando. Maranata, Maranata, Maranata. Ora, vem Senhor Jesus. Ele está à porta. E Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Irmão, não é tempo de brincar, não. É tempo de levar a palavra de Deus e do Senhor. Porque Ele está voltando. E um dia, eu e você, toda a igreja, estaremos diante do Senhor. Nós oramos em nosso joelho. E Ele vai dizer o seguinte frase: vem, menino, meu Pai. Para muitos sim, para muitos não. Sabe por quê, irmão? Porque muitos já não estão vigiando. Muitos já não querem ser mais oração de Deus. Mas nós temos que saber que nós somos barro. Mas Deus é o leigo, aleluia. Então nesse momento, eu quero apresentar a sua vida na mão do Senhor. Feche seus olhos por gentileza. Se você trouxe sua oferta, seu dízimo, segure com amor. E certamente Deus vai abrir os campos de você para te abençoar. Não, irmão, eu não tenho poder, mas Deus tem. Ele pode mudar a história, Ele pode mudar a sua história, como Ele mudou a história de José. Eu creio, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, amado Pai, nós uma vez estamos aqui unidos na Tua presença, na beleza da Tua santidade, para que ela vai te agradecer e dizer que só é Deus. Eu te peço, em teu filho amado Jesus Cristo, abençoe todos aqueles que vão ofertar, aqueles que vão levar a Tua casa, só possa derramar a Tua glória, o Teu poder sobre cada vida. Eu não sei quem será o eleitor, eu não sei quem será a eleitora, mas de uma coisa eu sei, Pai, a palavra vai ser pregada nessa noite e que nós possamos guardar na tua do nosso coração, para que não venhamos a pecar contra Ti. É o que eu te peço nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus cabe mais perto, perdendo a presença, te entregar nos temores, em pecados até não foram. Tua luz me revela os meus erros que eu achava comuns.
glória, 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 glória. Aleluia. Aleluia. Glória seja a Senhor. Exalta o Senhor, gente, nessa noite. Abra a tua boca, glorifica o Senhor. Enquanto Ele vai trabalhando aqui neste lugar. Se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Eu não sei como que você adentrou por essa porta. Aleluia. Eu estava lendo aqui a palavra do Senhor. Diz porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Eu aprendi a glorificar o Senhor nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, mas se você entrou com alguma necessidade, com alguma causa, eu convido você nessa hora a apresentar diante do Senhor e a confiar nele. Porque Ele fala, como nós lemos aqui, né? Confia no Senhor e o mais Ele fará. Eu não sei se é uma cura, eu não sei se é uma porta de emprego, eu não sei qual é a tua dor, eu não sei o que você tem passado. Eu sei como eu cheguei aqui hoje. E eu falei, Senhor, eu quero por um momento, por essas quase 2 horas de culto, me esquecer de tudo lá fora, de todas as situações. E eu quero que o Senhor permita que eu adentre no Santo dos Santos, nos teus atos, porque eu quero sair daqui cheia da tua presença. Porque é a presença do Senhor que nos impulsiona, é a presença do Senhor que nos ajuda a seguir até o fim, como o irmão falou. Sem a presença do Senhor nós não somos nada. Então eu convido você a clamar pela presença do Senhor nessa noite. Eu não sei há quanto tempo você vem para a igreja e de repente vem e vai e nada muda. Você não vê transformação, você não sente mais a presença de Deus, Ele até abaixou. Mas o Senhor está aqui porque Ele quer olhar isso hoje. Ele quer que você venha para o culto e dê o seu melhor, porque Ele quer fazer o melhor nessa noite por mim e por você. Então permita que o Senhor, Ele trabalhe neste lugar, dê liberdade para o Senhor Jesus. Abra o teu coração, rasgue o teu coração na presença do Senhor, se humilha perante Ele nessa noite. E eu tenho certeza que o Senhor, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Amém, igreja? Se você pode, erga suas mãos para os céus. Apresente ao Senhor as tuas necessidades. Apresente ao Senhor alguém que veio à tua mente, que está precisando de um socorro do Senhor. Essa é a hora de você clamar. Essa é a hora em que Deus está com os ouvidos abertos, os seus olhos voltados para a sua igreja. E as mãos dele, igreja, não estão encolhidas. Então clame, se rasgue, se humilhe, apresente a Ele e entrega para o Senhor todas as suas causas. E eu sei que o Senhor, Ele fará o melhor por mim e por você. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, nós entramos na Tua presença mais uma vez, Senhor, nessa noite. Nós queremos apresentar diante do Senhor para os nossos corações. Senhor, a Tua igreja, Pai, ela clama agora, talvez por uma cura. Senhor, eu não sei como essa pessoa entrou aqui hoje. Eu não sei o que ela veio buscar. Mas eu aprendi que culto a gente vem para entregar. E talvez essa pessoa veio aqui, Senhor, vazia. Senhor, o que eu vou entregar hoje? Eu não tenho nada. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha mudar essa situação hoje. Pai, entra com providência no lar dessa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, que aonde houver, Pai, uma necessidade financeira, que o Senhor entre com provisão agora. Senhor, onde houver uma enfermidade, Pai, nós cremos que o Senhor é o Deus de milagres. Senhor, mesmos milagres que o Senhor operava no passado, o Senhor opera também nos dias de hoje. Senhor, vem em nome de Jesus glorificar o Teu nome. Derrama cura no nosso meio. Senhor, liberta, Pai, em nome de Jesus nessa noite. Senhor, tira de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor Jesus, nos ajude a ser melhores a cada dia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar e entregar nas Suas mãos as pessoas que não puderam estar aqui hoje neste culto, mas estão nos acompanhando na live. Senhor, nós sabemos que muito
isso. Sente, batendo palma para o Senhor Jesus, glorificando a glória a Deus, porque Ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou dar a oportunidade agora para a Levita Adriane, amém? Cumprimento do Senhor Jesus, amém? Vamos pedir para que o Senhor Ele desça com fogo nessa noite, como Ele já tem feito, amém? Convida a igreja a ficar de pé para adorar juntamente comigo. Reunidas estamos no mesmo lugar, aguardando a promessa se concretizar. Confiamos que do alto vai descer força, graça e poder para nos revestir, para encher. Tudo que queremos é ser cheios para profetizar, até em outras línguas falar, que eu seja tomado, que eu seja tomado. Traz o céu, traz o fogo, restaura a casa, traz renovo. Espírito de Deus é bem-vindo, enquanto está operando, a adoração está subindo. Traz o céu, traz o fogo, restaura a casa, traz renovo. Espírito de Deus é bem-vindo, enquanto está operando, a adoração está subindo. Meu Deus, reunidas estamos no mesmo lugar, aguardando a promessa se concretizar. Confiamos que do alto vai descer força, graça e poder para nos revestir, para encher. Tudo que queremos é ser cheios para profetizar, até em outras línguas falar, que eu seja tomado, e você também, que eu seja tomado. Traz o céu, traz o fogo, restaura a casa, traz renovo.
gente já está se aproximando da palavra. Eu vou pedir para o Alberto já se dirigir aqui. Pai, nós vamos adorar o Senhor. Vamos continuar esse mesmo espírito de adoração, porque o Senhor está trabalhando neste lugar que está aqui hoje. Eu sinto que o Senhor está na obra dele, amém? Então você continue glorificando ao Senhor. Esse é o momento em que você tem liberdade. Curva a sua cabeça, põe a mão no seu coração, louve conosco. Deixe o Senhor Jesus trabalhar no seu coração, na sua vida, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Vamos continuar dando para o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Você que sabe, louve ao Senhor com seus olhos fechados. Deixa o Senhor Jesus continuar trabalhando na sua vida. Aleluia. Acima de Se você quiser se colocar de pé, fique à vontade. Se você quiser ficar sentado, fica sentado. está o Mas não deixe que nada atrapalhe você. Vai entregando ao Senhor o seu melhor nessa noite. Aleluia.
Graças a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria estar podendo pregar a palavra aqui nesta igreja, que desde que eu me entendo que eu sou gente, eu sei que essas portas estão abertas. E hoje eu tenho o privilégio e a honra de poder estar junto com esses santos e santas. Para mim é uma honra inestimável. Que esses bancos já viram quantos homens e mulheres de Deus foram levantados aqui para fazer a sua vontade. Muito feliz pela Kézia. Filha, vou te falar um negócio. Estava sentado lá lembrando do seu pai, fazendo dos evangelismos, e ele sempre foi o nosso ponto de entendimento da palavra, do irmão Cosmo. A gente estava só no fogo, e ele tinha a palavra, e eu lembrei naquele momento e ver você aqui, é uma honra muito grande. Deus seja glorificado. Amém, Deus? Antes da gente entrar na palavra, eu estava meditando que a cidade de Jerusalém, até depois que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aconteceu o alvoroço por causa de Cristo. Mas depois que Jesus morreu e foi ressuscitado, estava se esfriando o Evangelho. Pedro estava pensando ainda em voltar a pescar, e a cidade necessitava ser impactada. Por isso, em Atos, capítulo 1, verso 8, diz que recebereis poder. Recebereis poder com um propósito: para serdes minhas testemunhas. Então eu entendi que depois do derramamento do Espírito Santo, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eu vejo hoje a nossa responsabilidade após ter contato com o doce Espírito de Deus, das experiências a qual o Senhor nos deu. Qual o tamanho da responsabilidade que permeia nos nossos ombros hoje, de levar este Evangelho adiante, amém? Eu quero aqui, irmãos, trazer uma palavra que fala acerca da missão da igreja, o propósito da igreja, o que precisa para que este Evangelho alcance os que não foram ainda alcançados. Amém. O que está acontecendo hoje nos dias? Porque estamos sentindo hoje um momento de uma certa paralisia espiritual evangélica. Temos que tomar muito cuidado nos dias de hoje, nos dias a qual nós estamos vivendo, das distrações, vivendo seduções, paixões, a qual está tirando o foco principal da igreja, a qual nós vamos falar aqui. Vou até pedir ajuda para o meu irmão aqui, que ele falou que coloca os versículos. Eu ia pedir por gentileza colocar 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 9. Vamos começar neste versículo e entender o propósito supremo da igreja. É fato, que muitas vezes, quando nós falamos qual a missão da igreja, evangelizar, sim, faz parte, vamos chegar nesse ponto, mas existem etapas a qual há uma necessidade de ser seguida. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim:
Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, grave bem essa palavra, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha aonde Jesus nos colocou. Geração eleita, ou seja, escolhida por Deus. Eu fico vendo, irmãos, que nem todos foram chamados, nem todos tiveram o privilégio que nós estamos tendo aqui hoje, de poder ser testemunha da ressurreição. Ei, você é testemunha da ressurreição, você é testemunha da vitória da vida sobre a morte. Você é testemunha da vitória da luz sobre as trevas. Geração eleita, escolhida pelos dedos de Deus. Uma certa vez eu fiquei pensando, como é que Deus escolhe os seus? Pastores amados, Tatiana, amigos, irmãos, como que Deus escolhe? Eu fiquei pesquisando e de cara eu já vi que Deus não escolhe os mais inteligentes. Deus não escolhe os mais estudados, não os mais bonitos, mais fortes. Essa não é a escolha de Deus, não é como base a escolha do Senhor. Perguntei ao Espírito Santo: Senhor, quem o Senhor escolhe? Porque eu sei que há muitas pessoas muito mais capacitadas que eu, que poderiam estar aqui tendo uma palavra muito mais profunda que a minha. Mas Deus, Ele escolhe quem? Eu vou te dizer: os corajosos. Pessoas corajosas. Corajosas em dizer que pertence a Jesus. Corajosas para não se contaminar com as imundícias deste mundo. Corajosas em andar com a Bíblia e falar: eu também sou um dos tais. Não muda, não abandona, porque sabe que escolheu, aleluia, um grande tesouro, achou um grande tesouro. Você vê, a escolha de Deus aos corajosos. A recomendação para Josué foi essa: tu, Josué, ser forte e corajoso, que eu serei contigo. Meu Deus, não tenha medo do adversário, não tenha medo dos homens, não tenha medo do sistema, não tenha medo do meio político, não tenha medo da direita e da esquerda, mas a um temeis é aquele que está acima de tudo e todos. Então olha só, geração eleita. Agora esse aqui é forte: sacerdócio real. O sacerdócio real é aquele que ministra diante do rei. Talvez você não tenha entendido. Repito: o sacerdote, ele faz mediação do povo diante a Deus, ou seja, o sacerdote está diante de Deus. É diferente do ministério do profeta, que ele faz intercessão de Deus para o povo, profetiza a mensagem de Deus para o povo. Essa é a missão do profeta. Mas o sacerdócio, ele entra nas mansões celestiais, aonde está o trono de Deus, e fala com ele. Você não está entendendo aonde Deus te colocou. Muitas vezes eu vejo pessoas valorosas, filhos e filhas de Deus, a qual recebeu da parte do Senhor poder, recebeu ousadia, graça, dons do Espírito Santo, se acovardando. Meu irmão, você não está entendendo. Tem um caminho do joelho dobrado, entrando no lugar secreto, aonde o inimigo, amém, não consegue te ver. Aleluia, porque a fumaça esconde você, a adoração esconde você. Deus, Ele coloca você num lugar chamado esconderijo do Altíssimo.
atenção, nação santa. Agora a porta vai girar um pouquinho. Nação santa, ou seja, é um povo que reflete o seu reino. Testemunho, linguajar, vida por Deus, pessoas que são agradáveis de ouvi-las, ou aqueles que dizem que são, mas não são, mas com as suas atitudes negam o autor. Nação santa, povo adquirido, foi comprado com sangue. Vocês sabem que virtude significa poder. Anunciar Jesus Cristo ressuscitado, assim como Ele fez, nós também fazemos, amém? Que chamou das trevas para a luz. Qual que é o primeiro objetivo da igreja? Primeira missão. Isso tem que estar em mente, tem que estar em nossos corações. A primeira coisa, a primeira missão é adorar a Deus, glorificar o seu santo nome, engrandecê-lo. O nosso culto tem que ser de adoração a Deus, os nossos cânticos têm que ser de exaltação a Deus. Chega de culto a homens, chega de culto para satisfazer egos, aleluia, lisonjas, honrando homens, mas contrário disso é adorar a Deus, entrar na beleza da sua santidade. Meus queridos irmãos e irmãs, a primeira missão é adorar, é você exaltar Ele, se despir de si mesmo, esquecer que você tem problema, largar um pouco o seu eu, para você se derramar no altar de Deus, aleluia, oferecer sacrifícios espirituais. Uma vez eu ouvi o salmista dizendo: Senhor, que o levantar das minhas mãos, que as minhas palavras sejam como um incenso da tarde, ou seja, sacrifícios agradáveis a Deus. Quero abrir um parênteses nisso, falando do alerta do culto. Tenho visitado muitas igrejas amadas e algumas que estão começando a perder o foco. O culto, as pessoas chegando atrasadas, não tem mais compromisso. O tempo que você pode colocar diante de Deus, que está dedicando a Deus, não, eu vou chegar, ainda dá tempo. É sempre uma desculpa para poder dizer que está oferecendo algo a Deus. Vai ver na Bíblia, em Malaquias veio dizendo: ei, trazei para mim um caolho, traz para mim um manco, traz para mim um com defeito, ofereça ao governador para ver se ele aceita. Eu mesmo não aceito. Ei, aonde estão os verdadeiros adoradores que pagam o preço para que o nome dele seja exaltado? A missão da igreja é essa: adorar a Deus, manifestar sua sabedoria, demonstrar a glória de Deus nas hostes celestiais. Meu amado, Efésios 3:10, por gentileza. Anunciar a sabedoria de Deus. Cristo Jesus é a sabedoria de Deus. Efésios 3:10. Para que agora, qual o momento? Para que agora, pela igreja, é o momento é chamado agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, sabedoria do alto, aleluia, que seja, olha o objetivo, aonde ela vai ser conhecida, meus irmãos. Você não está entendendo aonde Jesus te colocou, lugares altos, para que essa sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus.
essa transposição, a qual o Senhor nos tirou das trevas para a luz, anunciar esta sabedoria. Pregamos aqui, adoramos aqui, mas principados e potestades vão ver a sabedoria de Deus. E ela é multiforme, ou seja, há várias maneiras de operar. Ou seja, você tem uma sabedoria, uma intercessão, um direcionamento para a confusão dos inimigos. Creio que todos sabem que nós passamos por um tempo, e a Bíblia fala que jaz no maligno, o mundo jaz no maligno. Principado, potestade, hostes malignas nas regiões celestes ficam montando campana, querendo paralisar a igreja de usar o que o Senhor nos deu. O que isso quer dizer, pregador? Quer dizer que você está em guerra, e guerra acirrada. Mais do que Jesus te deu, porque para agora, neste momento, a partir da fé, aleluia, você romper como Daniel rompeu, aleluia, os céus, por qual o Senhor enviou o anjo de guerra para que abra caminho. Ou seja, adoração, sabedoria, foco em Deus, começa, aleluia, vertical, aleluia, de ligação com Deus. Efésios 1:6. E tudo isso redunda na glorificação. Glorificação. Aleluia. Uma vez, irmãos, me perguntaram, acerca da diferença entre louvor e adoração. E há algum tempo eu tinha passado na televisão um cantor secular muito famoso que estava fazendo um tributo a um outro cantor que já tinha morrido. E aí o repórter perguntou para ele, ele muito conhecido na mídia, na época, ele pegou e falou desta maneira: nós vamos fazer um tributo para honrar e louvar o fulano. Aquilo entrou em choque no meu espírito, ficou chocado a minha alma, aleluia, porque qual a diferença? Você vai ver que a Bíblia diz que o louvor está relacionado a obras, aquilo que é feito. Deus, quando fez o firmamento, a terra, o céu, os animais, disse a terra, isso é muito forte: terra, produza árvores segundo a sua espécie, segundo a sua fruta, segundo a sementeira. A terra teve que produzir. E toda a criação, os firmamentos, sol, lua, estrelas, limite das águas, e chegando ao sétimo dia descansou. Anjos de Deus louvavam pela sua criação. E aí isso me trouxe um paralelo, quando Jesus conversa com a samaritana, e ela é instruída a adorar em espírito e em verdade. Ou seja, tem pessoas que vão na igreja porque recebeu uma bênção, vão lá porque querem receber uma bênção, estão mais olhando para as mãos de Deus do que olhando para a sua face. Vocês me lembram que eu estou numa igreja pentecostal, amém? Olhando mais para as mãos. E aí Jesus, ele disse: esse povo me busca com os seus lábios, com as suas músicas, mas seu coração está longe. Mas a mulher samaritana entendeu e foi a primeira missionária. Foi a primeira missionária em Samaria, tendo encontro com o mestre, o capacitador de missões, Jesus. Explicou para ela: olha só, que primeiro
meu Deus, aleluia. Aonde você estiver, como foi dito, tiver 2 ou 3 reunidos, já é suficiente, culto. Já é suficiente para ele estar presente. E aonde? No meio, no centro, aleluia. Aonde ele é, aleluia, exaltado. Glorificar o teu nome para o louvor da glória da sua graça. Oh, aleluia! Louvor da glória da sua graça, pelo que nos fez agradável assim o amado. Somos agradáveis a Deus. O que fazemos agora no Espírito redunda em louvor, em glórias e honra ao Senhor, e isso é agradável a Deus. Eu não sei como terminar este culto, a chama que estava pequenininha começar a acender, começar a dar sabedoria, para transmitir diante do céu. Eu não sei se é visitas, eu não sei se é culto de criança, eu não sei se é visita a idosos, eu não sei se é o presídio, eu não sei, aleluia. Só sei que a chama vai acender para a glória da sua graça. Primeira missão da igreja: adorar, manifestar sua sabedoria e glorificar o seu nome. Você vê que é uma etapa, é uma tríade. Uma liga a outra, tem que passar por isso. Por isso que muitos são frustrados, porque pula etapas. Começam a se engrandecer, porque começa a glória de Deus cair, se exaltar. Não, é tudo para Ele. Eu lanço para cima, aleluia. Eu faço que volte para cima. Meu Deus, aleluia. Dentro isso claramente nos nossos corações, adorar chama viva, fogo ardente, e o louvor da irmã, acendendo a chama. Atos 1:8 era isso. A cidade de Jerusalém não tinha sido impactada até aquele momento, mas depois que eles estiveram reunidos, estava o quê? Reunidos. Tinha unidade, tinha propósito. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Reunidos, o Senhor é ali. Está tendo união, ali está tendo, aleluia, cooperação. Eu vou enviar meu azeite, eu vou enviar a minha providência, eu vou enviar o meu espírito, eu vou colocar o meu espírito para que eles sejam minhas testemunhas. E você sabe que testemunha no original significa mártir. Vai sofrer. Vai sofrer. Mas ninguém falou isso quando ia aceitar Jesus. As letras pequenas, né? Do contrato. Servir Jesus, né? Dentro da sua própria casa, da sua própria família. Não te entender. Falaram para mim, da minha pessoa muito próxima a mim. Esse negócio de ler Bíblia é coisa de louco, você vai ficar bitolado. Mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Estava afiado, pastores. Aleluia, estava ousado. Queria falar, aleluia. Mas veio os espinhos. Senhor, eu estou te servindo. E aí ele pega e fala comigo: filho, assim como o mundo me odiou, ele também vai te odiar. Mas não tema, porque eu venci. O adorador, ele se preocupa no que ele vai ofertar a Deus. O culto não é cadeiras, não é isso. O culto é um olhar sincero,
É a dor do irmão sendo a sua dor também. Oh, meu Pai, abençoa a minha irmã, ajuda o meu irmão. Primeiro fortalecendo primeiros domésticos, não é isso? É bíblico e necessário. Meu Deus, visita minha irmã, o marido dela, as crianças, Senhor. Cuida das nossas crianças, Senhor. Sabe aquele intercessor contumaz? O adorador, ele incendeia, ele chama a presença de Deus. Meu Deus, uma coisa triste é quando você vai num culto, você vai numa igreja, aleluia, tocam bonito, aleluia, falam bonito, aleluia, as pessoas se vestem muito bem, a aparência está muito boa, mas o espírito está longe, aleluia. Eu confesso, irmãos, que tenho saudade de alguns tempos, aleluia, que eu entrava na porta da igreja, o obreiro quando cumprimentava com a paz do Senhor, até o calcanhar arrepiava, aleluia, e quando eu entrava na nave da igreja, parecia que o ar, aleluia, era uma camada que você sentia de unção, de poder, aleluia, de graça, aleluia, porque o Senhor estava recepcionando os teus filhos. Primeira missão da igreja é adorar. Cuide com muito zelo. Aleluia. O culto é o contato mais próximo que temos com Deus. Aleluia. É onde nos aproximamos daquele que nos amou. Oferecemos a nossa vida, sacrifícios, ofertas agradáveis, ofertas pacíficas, levantar de mãos sem ira, aleluia, adoração genuína, pura. Agora, tendo isso trabalhado nos nossos corações fervorosos, a segunda missão da igreja é para com os crentes: edificação. O propósito interno é o fortalecimento e maturidade do corpo de Cristo. Efésios 4:2, amado. Ele dá um sorriso lá. Isso. Depois que a igreja ela é abraçada pelo amor, pela graça, ela começa a cuidar dos seus filhos espirituais. Começa a cuidar de um, começa a cuidar de outro. E isso tem um propósito, que é o aperfeiçoamento, né? Vamos ler. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do serviço, né? Ministério, você sabe, significa serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. Uma certa feita, me falaram assim que, não, eu aprendo só nas lutas, nas provas, nas batalhas. É uma forma de aprender algumas coisas sim, mas a mais eficiente, amado, coloca o Efésios 4:11, por gentileza. É o papel do ministério quinto. Ele fala que ele mesmo deu uns para apóstolos. Apóstolos são aqueles que são enviados. A própria palavra significa enviados. Tem pessoas que são enviadas. É um ministério lindo. Eles saem no lugar onde não tem nada, começam a falar, começam a pregar, começam a interceder, começam a orar, e uma igreja é levantada, obreiros são levantados, pastores. O apóstolo é isso. Quem sabe aqui no nosso meio serão levantados alguns para transpor fronteiras, hein? Irmãos e irmãs, elas não sei, Deus sabe. E outros para profetas. Você lembra que ele te disse? Que traz a mensagem de Deus ao povo. E outros evangelistas. O evangelista é um obreiro extraordinário. Eu quis muito ser um evangelista, porque ele fala pelos cotovelos, ele é ousado, ele diz, ele entra lá e de repente fala que Jesus é bom no meio da rodinha de café lá do trabalho,
no ônibus, onde quer que seja, que está falando de Jesus. Aleluia. Fala de coisas boas, não. Vai dar certo. Jesus está no barco. Aleluia. Que Ele é poderoso. Aleluia. E outros para os pastores. Eita, nós. Esses pastores são uma bênção. Quantos têm orado pelos seus pastores? Aleluia. Meu, quando ele pega aquele dia que ele pega a vara, pega o cajado, hoje vai ter correção santa. Meu Deus, abençoa meu pastor. Ainda bem que ele não usa chicote, ele usa vara e cajado. Aleluia. Que ele tem um propósito, um cuidado pela vida. Dobra os joelhos e o Espírito Santo ora. Ora por ele, ora por ela, visita esse. Começa dando direção. E doutores, que são os ensinadores da palavra. Algumas Bíblias falam mestres, né? Volta no versículo 14, por gentileza. Do 12, por favor. Agora você vai entender que este grupo, eleito por Deus, edificado pelo Senhor, tem um propósito de aperfeiçoamento. Irmão, é muita luta, então vem para a igreja. É muita batalha. Vem para a casa do Senhor. Participa dos ensinamentos. Participa dos ciclos de oração. Participa, aleluia, de tudo que com o corpo de Cristo. Porque todos estes dons, todos estes talentos servem para aperfeiçoar a nossa vida. Para o que é o objetivo? Para o ministério da sua obra. Não me diga você que é um eterno banco, ou banqueiro, não sei se pode se dizer assim, né? Permita para você. Ficar no banco não tem como. Jeremias falou que não conseguia ficar calado. Se eu me calei, merece os meus ossos. Eu tenho que falar. Você é um ministro, você é uma ministra. Aleluia. E tudo isso é para trazer, aleluia, o aperfeiçoamento. Vai chegar uma hora que você vai chegar a um caráter, uma estatura, uma comunhão com Deus tão poderosa que você vai estar liderando. E esta é a vontade de Deus. Talvez não aqui no púlpito, mas lá embaixo, aconselhando, falando das coisas boas de Deus. Segunda propósito da missão da igreja: edificar a si mesmo e aos santos. Aqui a gente vai ver Atos 2:42, o exemplo de uma igreja perfeita. Muitas vezes a gente tem cuidado de falar essa palavra perfeição, né? Porque temos aquele sentimento de humildade. Não, ninguém é perfeito. Mas a Bíblia diz que Ele nos tornou agradáveis a Deus, Ele que nos aperfeiçoa. Você crê na Bíblia ou você crê nas suas próprias convicções? Então eu creio no que a Bíblia diz. Uma certa vez eu achava que era impossível ser santo. Ninguém pode ser santo. Mas a Bíblia adverte várias vezes: sede santos porque Ele é santo. Se Deus deu esta recomendação, é porque Ele dá condições que essa santidade seja alcançada. E se você crê, fala: eu creio. A igreja é perfeita, olha só. Perseverar. Essa palavra perseverar, ela traz um entendimento que quando está ficando cansado, quando você está ficando entediado, quando você quer procrastinar, eles usam uma fé e perseveram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Você vê o que foi falado aqui? Comunhão e doutrina dos apóstolos. Hoje trazendo é o que os nossos pastores estão nos ensinando.
Pelo amor de Deus, não tenta fazer nada novo. Não tenta fazer algo extravagante, sem a direção. Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque sabiam que eles estavam cuidando, e eles estavam na coinonia, na comunhão e no partir do pão. Até mesmo nas orações. Amado, Salmo 133, eu quero mostrar, são 3 versículos do Salmo 133. Meu Deus. O pastor falou que perto da meia-noite. Amém, pastor? Perto da meia-noite tem que estar todo mundo já em casa. Mas eu já comecei. Salmo 133. Isso é um dos salmos que mais mostra comunhão. E você vai entender a dinâmica dele e uma bênção poderosa. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí ele traz o retrato da unção de Arão, do momento em que o azeite foi derramado sobre a cabeça de Arão. E ele explica que é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Presta atenção. A barba de um judeu, ela é bem farta, né? Eles não aparam que nem os ocidentais aqui fazem, né? Os orientais mesmo. Então ele compara que quando o azeite desce, que é líquido, os fios de cabelo que estavam assim, geralmente né, passou os fios de cabelo das irmãs, olha o que eu estou falando, hein? Cabelo da irmã está assim, aí quando molha, os fios se unem. O azeite de Deus, quando desce, e os que estão separados são unidos. A barba estava assim, né? Mas quando vem o azeite, o óleo precioso descendo, ele fica pertinho, ele fica juntinho, ele fica unido, ele fica junto. Lugar que tem desunião não tem o Espírito de Deus. Lugar onde tem divisão, o Espírito de Deus não consegue atuar. Mas lugar aonde ele desce suave, vai pegando os que estão longe, vai trazendo para perto, vão se sujeitando. Eles têm a palavra da boca dizendo: eis-me aqui para servir. Eu não quero ser servido, eu quero é servir. Este é o azeite precioso. Que desça esse azeite agora, Senhor. Que desça este óleo precioso. Depois disso, nós falamos que tem uma bênção extraordinária. Irmãos, não tem como fazer missão assim. As retaliações são muitas. Muitos são os que se levantam contra nós, até mesmo dentro da casa do Senhor. Isto acontece, mas não é lícito. Nós temos a oportunidade de fazer diferente. Preste atenção nessa bênção agora. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião. O orvalho são pequenas gotas de chuva. Ele desce suave. Ele desce suave do céu na terra. Do céu na terra ele desce suave. Ele desce suave, o orvalho de Hermon, aleluia. Quando toca a terra, ela começa a produzir água. Em terra seca, ela começa a produzir.
Aleluia, desce suave, começa a trazer vida, começa a trazer renovos, começa a trazer bênção. Preste atenção agora na última parte desse versículo. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você diz amém? Muitos estão correndo atrás de bênção, muitos estão gastando tempo e quase não sempre gastar. Gaste união, gaste comunhão, gaste em alegria, gaste junto com a sua igreja, seu irmão, aleluia. Porque o Senhor faz assim, bênção. Oi, sim, Senhor. Vai até aquele povo lá, porque eles estão adorando em união. Por favor, levante a mão, balança 3 vezes. Perdoa a tua bênção. Ensina-nos o teu caminho, ensina a tua verdade, ensina o teu caminho, aleluias. Na cheia adoração, adorável queima. Aleluia. Estamos falando ainda da segunda missão da igreja, que é edificar a si mesmo, de cuidar dos seus, de cuidar dos seus. Repito pela terceira vez, que nem Jesus falou para Pedro: não me ama, Pedro? Edificar os seus. 1 Coríntios capítulo 5, verso 12. Existe algo que muitos têm pavor, mas é algo tão benéfico, é algo tão maravilhoso, que se chama disciplina. Mas outros escutam isso com maus ouvidos. Aleluia. A disciplina, você sabe que é uma palavra derivada da palavra discípulo. O discípulo ou discípula nada mais é disciplinado na lei do Senhor, nas coisas que agradam a Deus. Glória a Deus. Se você é um discípulo, você está sendo disciplinado, corrigido, mudado o pensamento que outrora foi colocado na tua vida, e pela palavra te dando disciplina e vida. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora, não julgai vós os que estão de dentro. Por favor, versículo 13. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai dentre vós a esse iníquo. Parece uma palavra pesada, mas temos que olhar bem o que a Bíblia nos ensina. Vou tirar fora heresia. Deus não expulsa ninguém. Deus é Deus. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Para tirar fora o irmão. Na verdade, ele traz aqui que esse iníquo, essa palavra iníquo, é uma pessoa viciada no pecado. Ela não tem como participar do rol de obreiros. Não tem como participar das coisas santas do Senhor. Se lembra da arca da aliança quando chegou em Jerusalém e Uzá estendeu a mão? Até então era uma aparência de fazer uma coisa certa, coisa boa, mas não tinha temor. Estava fazendo relapsos, sem compromisso, separado com as coisas de Deus. E Deus se irou de tal maneira que ele morreu instantaneamente. E o que isso quer dizer? Como que trata com isso? Conversa sinceramente junto aos pastores. Ensina. A primeira recomendação é falar
Se você ganhar na primeira conversa, na primeira instância, amém. Mas se não deu, chama os presbíteros, chama os pastores, conversa. Não estou falando para você ser fiscal, mas com misericórdia, com bondade, com amor. Sentir que essa pessoa está sendo corrigida, mas com amor. Tem pessoas que vêm com um pau de quina, querendo arrebentar tudo. Aleluia. Sinto que não é dessa maneira que o Senhor fez. Olha os desafios da igreja. Manter essa disciplina. Agora a minha última parte. Terceira missão. Evangelização. Mateus 28, 19 fala da grande comissão. Pode colocar, por favor. Percebeu que houve um tratamento interno, edificação interna, para que depois seja enviado? Muitos têm a chama missionária nos seus corações, mas não se permite ser tratados. Aleluia. Não se permite serem direcionados. Jesus agora, que ficou 3 anos lidando com seus discípulos, no final ele diz ali: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, por favor. Aleluia. O objetivo: ensinando. Como vou ensinar se não aprender? Como vou falar que Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor? Vai pregar ressurreição se não entende, se não sabe? Quero lembrar disso. Nós somos representantes da ressurreição. Você anda na rua, aleluia, você é um exemplar vivo da ressurreição de Jesus. Aonde quer que você for, aonde o Espírito de Deus te levar, você é testemunho da ressurreição. Ensinando a guardar todas essas coisas. Aleluia. Atos capítulo 1, verso 8, que é o testemunho de poder. Deus jamais vai enviar sem capacitar. É Ele que chama, é Ele que vocaciona, é Ele que capacita, é Ele que sustenta, é Ele que prepara o campo, é Ele que envia, é Ele. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Isso aqui aconteceu depois da ressurreição, no espaço de 40 dias mais ou menos, que orientou eles ficarem em Jerusalém. Se lembra que falamos da coinonia, da comunhão? Era para estar junto, era para estar no lugar certo, para que do alto, aleluia, aleluia, viesse poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas. Lembra que testemunha significa mártir. É um ministério do lenço e azeite. Tem que ter o lenço e tem que ter o azeite. Lenço para consolar e azeite para renovar. Tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando Pedro recebe agora o poder, prega de uma forma ousada, de uma forma poderosa, citando passagem de Joel, que estava adormecida nos corações daquele povo, que ao pregar explodiu no coração deles, aleluia, a vontade de se converter e voltar para Deus. E como todos sabem, a partir daquele momento, 5.000 pessoas se converteram a Jesus.
com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito de Deus. Para finalizar, Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Vós sois o sal e a luz. Isso significa influência. O que a gente fala da terceira missão da igreja, que é evangelizar o mundo, está relacionado a testemunho, capacitação de Deus e um caráter moral. Uma certa vez eu fiquei pensando que se não houvesse igreja, o mundo está em colapso. Pela graça de Deus, o mundo estaria terrivelmente afundado em seus pecados e destruído. Por que, pregador? Porque o Senhor levantou a igreja. Se lembra o sacerdócio real? Se lembra o povo adquirido para anunciar as grandezas de Deus? Ele fala que nós somos o sal da terra, e se o sal não tiver sabor, for insípido, o que há de se salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isso aqui acontece, infelizmente, já vi muitos homens e mulheres de Deus que abandonaram o caminho, e por algum motivo que não há lógica abandonar Cristo. Não há lógica abandonar Jesus. Não tem como falar, se eu for por causa disso, não. Abandonaram e começaram a ser pisados. Começou a servir de chacota. Jesus, quando cita essa passagem, ele fala que o sal ali, ele é jogado nas escadas, no chão, até mesmo para não escorregar. É isso, para ser pisado. Sendo que Deus, isso os homens fazem. Mas Deus, ele te colocou em lugares altos. Colocou em lugar de, aleluia, privilégio. E o sal, ele tem a finalidade do quê? De preservar a santidade, os bons costumes, o bondoso nome do Senhor. Quando a gente vê, irmãos, essas situações caminhando para um lado diferente, há muita frustração. Pessoas saem frustradas. Mas quando saem na direção com essas três missões: adorar. Primeiro, adorar. Adorar, você vai fazer missões. Adorar, você vai ensinar a igreja. Adorar, você vai pregar. Adorar, você vai interceder. Adorar, você vai fazer a obra. E a luz do mundo, essa daqui, 2 Coríntios, capítulo 4, 7. É para você entender o que Deus colocou. Aleluia. Que Ele escolheu. Que Deus, ele colocou um tesouro. Temos, porém, um tesouro em vaso de barro. Quando Paulo ele fala disso, ele lembra de uma lamparina. A lamparina dos tempos de Cristo, ela é tão pequena que cabe na palma da mão, mas ela é muito frágil. É feita de uma porcelana de Corinto, muito bonita, mas é abundante. Por ser abundante é barata, mas muito bonita. Mas se você apertar muito forte, é perigoso você quebrar. Talvez quebrando ali não há muito prejuízo, porque há muita abundância. Eu vi um arqueólogo dizendo que praticamente se você cavar em qualquer lugar em Israel, em Jerusalém, você acha lamparinas. É muito abundante. Mas o que tem de precioso é o que está dentro. Deus escolheu colocar o seu tesouro dentro de vasos de barro. O seu óleo precioso,
o seu Espírito Santo em pessoas falhas, fracas, muitas vezes inconstante, mas colocou o seu tesouro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Meu Deus, você já parou para pensar o que tem dentro de você? Quando você ora, a atmosfera, o mundo espiritual, as esferas celestiais, potestades, principados, sai porque você é as primícias da criação de Deus. Permissão do pastor, vamos dar de pé, eu quero encerrar aqui. Que a gente falou tanto de azeite, falou do tesouro, está falando das missões, aleluia. E você vê que tudo isso faz parte do trabalhar de Deus. Não há nada novo que se fazer, é apenas fazer como Jesus fez. Estão inventando tanta coisa, meu Deus, estão inventando tantos artifícios, coisas para emocionar a carne e não tocar os espíritos sedentos, aleluia, querendo fazer tantas situações para ludibriar e não tendo conversão. Apenas pregue, porque o poder está na palavra. Põe a mão no teu coração. Vamos orar para que o Senhor derrame um pouco do Espírito, do seu azeite em nossas lamparinas. Tem lamparina meio apagada, tem lamparina que estava apenas fumegando. Uma cadeia séria, barachumia, mandacaia, eu não merecendo. Senhor, que abra a janela do céu, como foi dito em Atos 1:8, e recebereis poder. A igreja necessita de poder para combater o mal, necessita de poder para orar pelos enfermos, necessita de poder para pregar o Evangelho. Oh Senhor, o Evangelho de poder, de salvação, de nosso Senhor e Salvador Jesus. Meu Pai, abre as janelas do céu, fortalece a nossa vida, derrama a tua graça, abre, meu Pai, as comportas do céu agora. Envia, meu Deus, a providência, envia a promessa, envia poder, envia graça, envia unção, envia renovo, envia perdão. Senhor, as virgens que estão adormecidas estão ouvindo agora a voz do noivo. Ei, o noivo está voltando. Preparai as vossas lâmpadas. Chega cadê a face, adoração, o que tem preparado para ele, as vidas que o Senhor colocou no teu caminho. Ei, as missões, as viagens que está colocando no teu coração, aleluia, que não é somente de visita, mas é também para levar as boas novas. Pai, que o teu poder, meu Pai, como foi dito, que veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso. Meu Deus, é o som do vento, e encheu toda aquela casa. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, Senhor, nos ajuda. O Campo Limpo precisa ser impactado, Pai. Os bairros a quais nós moramos precisam ser impactados. Meu Pai, São Paulo, meu Deus, está, meu Pai, em situação difícil. Meu Deus, cadê os enfermos da última hora, Senhor? Levanta eles agora, Espírito de Deus. Os que estão prostrados, os que estão adormecidos, os que estão paralisados, fique de pé e ande em nome de Jesus. Que Deus abençoe
E todos digam graças a Deus. Amém. Agradeço a oportunidade, amém. No livro de João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Deus enviou o Filho para que os filhos não pereçam, mas tenham a vida eterna. Se você está aqui nessa noite e deseja aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, levante as suas mãos. Eu quero orar por você. Aleluia. A igreja permanece em espírito, amém. Aleluia. Meu prazer é te dizer. Não perca a oportunidade que o Senhor Jesus está te dando hoje. Aleluia. Aleluia. Ele quer ser aquele rio que jorra de dentro de você. Ele quer te dar alegria. Ele quer tirar a depressão. Ele quer tirar a tristeza. Aleluia. Jesus é vida. E é essa vida que você tem aqui nessa noite. Se você deseja, aleluia, a transformação. Aleluia. Eu digo para você que só Jesus pode fazer aquilo que você precisa. Aleluia. Nós queremos orar por você, amém. Senhor, opera bem em nosso meio. Enquanto as levitas estão adorando ao Senhor, você pode se achegar aqui na frente e nós vamos orar por você. Fonte Em nome de Jesus, amém? Muito obrigada por essa noite. Antes de eu passar a palavra para o Carlinhos, eu gostaria que o irmão Jair pegasse ali no cantinho uma sacolinha verde. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja graças a Deus. Está sentindo a presença de Deus? Aleluia. Eu vou sair cheia daqui hoje. A gente quer entregar uma pequena lembrancinha para o irmão Alberto. É uma singela lembrança mesmo, por favor. Irmão Jair. Você recebeu. Aleluia. Muito obrigada. Escuta a igreja. Em nome de Jesus. Amém? Igreja, mais uma vez eu quero agradecer a cada um que esteve aqui no culto, colaborando, trazendo o quilo. Isso é muito importante. Você é muito importante na obra do Senhor. Que você continue firme, nos apoiando. Que você se anime na presença do Senhor. Continue nos ajudando a fazer a obra. Amém, igreja? Aleluia. Jesus conta com a sua vida. Eu passo a palavra para o pastor Carlinhos agora, para que ele dê
a oração final e os recados da igreja. Amém? Somos vasos de barro. Mas Deus colocou em nós os seus tesouros. Amém? E você deve glorificar o Senhor por isso. Amém? Eu quero agradecer ao irmão. Amém? Por essa palavra maravilhosa. Que Deus continue abençoando. Eu queria passar já os avisos que nós vamos estar dando ensinamento. Amanhã, domingo, a partir das 10 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto em homenagem ao Dia das Mulheres. Amém? Venha. Venha adorar ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, nós vamos estar encerrando. Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por o Senhor Jesus querido, aleluia. Este momento em que o Senhor nos concedeu, Pai amado, ouvir, adorar o teu santo nome, e que teu Espírito Santo dê liberdade em nosso meio, que o teu Espírito Santo, Pai amado, possa continuar o seu trabalhar em nossa vida. Cubra-nos com teu sangue, Senhor, e leve-nos em paz para os nossos lares. Eu te peço em nome de Jesus. Alguém aqui nesta noite que gostaria de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que teu nome seja escrito no livro da vida? Se alguém faz um sinal com a mão, e nós estaremos orando por você. Amém? Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. E todos dizem amém. Amém. Vão em paz para os seus lares. Cumprimentem uns aos outros.